Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e Vicente Carvalho, como todos estão acostumados, assim como sabem também, a gente sempre entrevista uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Esse novo formato do programa Assunto Cidade, em um ambiente externo, estamos hoje aqui no Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá, junto com o diretor do sindicato, o professor Zuel Garcia Siqueira. Agradeço pela presença, Zuel. Obrigado por nos receber aqui no sindicato para a entrevista. Odir, mais uma vez, eu que agradeço agora a visita de vocês, né? Não mais a minha visita, mas, como sempre, o sindicato está de portas abertas para a imprensa, especificamente para você, até pelo respeito que eu tenho em relação ao profissionalismo que você é. Tá certo. Zuel, crise econômica aguda na cidade, principalmente nas finanças públicas do município. Qual a expectativa do servidor para esse ano de 2017, que já começou cheio de notícia ruim? É exatamente isso, né, Valdir? Nós pretendemos cada vez mais que o nosso sindicato se fortaleça, certo. E o sindicato só se fortalece com a participação dos seus associados. Certo. Agora, no mês de fevereiro, nós já vamos marcar uma assembleia para que a gente possa começar as tratativas com a nova administração. A nossa perspectiva é bastante positiva, até porque também o chefe do executivo é servidor público municipal. Nós acreditamos que haverá uma sensibilidade muito grande em relação a todos esses desafios que você já colocou, e principalmente começar deixando claro que nós temos que resgatar as nossas perdas do ano passado em relação àquela ação direta de incondicionalidade, que todos os servidores já perderam 6% de GDI, e mais ainda a área da saúde, especificamente os médicos, perderam aquela gratificação que chamava-se de GAP. Eu acredito que o sindicato e a atual administração precisam unir forças para resgatar já de início esse retrocesso, né? Claro. Essa perda financeira para os servidores públicos municipais. O GDI que era pago já há exatamente muitos isso. anos, né? O GDI era pago há mais de 10 anos, né? Que era 6% do salário base para todos os servidores. Teve servidor que perdeu R$480, teve servidor que perdeu R$80, né? E isso já estava inserido até no controle financeiro do servidor. Isso realmente foi um choque muito grande. E isso se deu, infelizmente, Valdir, por uma questão de briga partidária, de briga política. E, infelizmente, essa briga política desagou naqueles que mais precisam, que é o servidor público municipal. Por consequência, desaguando naquele que está sempre na ponta, que é o contribuinte, né? Exatamente que acaba isso. não recebendo o serviço completo. É isso que eu sempre falo na imprensa, quando eu me direciono a eles, é o seguinte: tem muitos munícipes que não são servidor público. Eu falo, eu não vou escutar essa entrevista porque eu não tenho nada a ver. Só que você, munícipe, que é atendido pelo servidor público, que recebe a sua remuneração em dia, que recebe uma remuneração agradável, é claro que ele vai te atender com muito mais atenção. Né? Então essa é a nossa preocupação. A preocupação é que o servidor, que o médico, que o professor, que o servidor, que aquele que recebe você, munícipe, lá no paço municipal, possa te atender da melhor maneira possível. E claro que esse servidor tem as suas despesas, tem os seus gastos familiares. Então é para isso que o sindicato, já agora, no meio do mês de fevereiro, nós vamos marcar uma assembleia para a gente começar essas tratativas. Joel, o sindicato, como uma entidade, assim, a entidade se envolveu bastante no processo eleitoral. Dá para dizer assim que se envolveu como talvez nunca tivesse se envolvido tanto em outras eleições, com o debate, principalmente envolvendo os 11 candidatos. Você acha que, de alguma maneira, esse envolvimento todo facilita um diálogo agora com a administração já empossada? Olha, Valdir, eu acredito que sim. Porque realmente, você muito bem colocou, o sindicato, na última eleição, dos debates que ocorreram, todos os candidatos colocaram que o debate ocorrido no sindicato foi o mais técnico, mais profissional e o melhor organizado. Além do debate aqui, nós também fizemos uma parceria com a Associação Comercial e nós participamos da sabatina de todos os candidatos. Claro que os nossos questionamentos eram referentes
diretamente a questão do servidor público e a questão também. Acredito que o atual chefe do Executivo tenha, com base nisso, uma visão bastante positiva da instituição do sindicato, e isso vai facilitar os nossos contatos. Inclusive, nós, antes da posse do atual prefeito, ele nos visitou aqui no sindicato, o atual secretário de administração também veio nessa visita, e ali nós já começamos a estreitar os nossos contatos. Eu acredito, sim, que isso irá facilitar, e, mais uma vez, acredito que o atual chefe do Executivo Municipal, sendo servidor, sendo médico, sendo uma pessoa que sofreu no bolso o resultado daquela DIN, eu acredito que ele não vai medir esforços para resolver o mais rápido possível. Eu acredito também que ele vai precisar muito da ajuda dos vereadores da Câmara Municipal. A Lei 135, até para explicar para o telespectador, é a lei que criou o regime estatutário, né? Que estabeleceu uma nova relação entre prefeitura e servidor. Sim, né? Exatamente isso. E é alvo de ações diretas de inconstitucionalidade, é alvo de críticas por parte de alguns segmentos do servidor público. A solução, parece que o consenso é refazer a lei, é reescrever a lei. Qual é a proposta que o servidor tem nesse sentido? A gente costuma dizer que a Lei 135 veio para melhorar as relações trabalhistas entre o servidor e a administração. É claro que nenhuma lei é perfeita. O que nós queremos é tornar essa lei o mais próximo da perfeição. Realmente existem algumas falhas, e o sindicato já fez o levantamento dessas falhas para a antiga administração, mas infelizmente em alguns pontos específicos a ex-administração não avançou. E nós acreditamos, e isso foi a minha fala desde o início aqui, a participação efetiva do servidor nas assembleias, aqui no sindicato, vai fortalecer mais ainda para que a gente possa estar instruindo a atual administração de melhorar cada vez mais a Lei 135. Como eu disse no início, ela tem falhas, mas é melhor com ela do que sem ela. Porque agora nós passamos a ser regime estatutário, nós estamos um pouco fora de toda essa discussão em nível nacional da mudança na Previdência, porque hoje nós não somos mais seletistas, nós somos estatutários. Então nós temos uma Previdência própria, e os nossos benefícios, a nossa lei, estão toda ela inserida nessa Lei 135. Certo. O programa entrevistou recentemente a Célia Rodrigues Ribeiro, presidente da autarquia, agora já a Previdência. Sua visão, ou a visão do sindicato com relação à gestão da Previdência própria do município? Nós temos algumas preocupações referente às publicações até em relação ao final do ano passado, que o senso comum entre os servidores públicos passou aquela visão de que existe um débito financeiro de mais de 50 milhões de reais. Nós procuramos a Guarujá Previdência. A Guarujá Previdência nos colocou uma outra posição. Eu acredito que também, quando você fez entrevista para ela, te colocou uma outra posição. Mas nós temos um diretor aqui, que é o nosso diretor-geral, o Éder, que foi recentemente aqui eleito pelos pares diretor do Conselho Administrativo da Previdência, e ele vai acompanhar, ele está acompanhando, e sem sombra de dúvida, qualquer dificuldade ou qualquer problema que nós encontrarmos, nós vamos procurar a presidente e vamos procurar também o chefe do Poder Executivo, porque nós temos um carinho muito grande em relação agora à Previdência, Valdir. Por quê? Porque ali está o futuro de todos nós servidores. Nós temos que tratar com muito carinho, com muito profissionalismo, com muita questão técnica, a questão da Guarujá Previdência. Porque ali, como já foi dito aqui, é o futuro de todos nós servidores. A presidente, inclusive, cita aqui a partir do ano que vem, haverá a possibilidade assim, de aposentadoria de até 1.000 servidores públicos. Né? Isso vai mexer bastante com a estrutura municipal. Exatamente isso. A Lei 135 ela foi colocada em prática em 2012. E ela deu um prazo mínimo de 5 anos para arrecadar capital, para arrecadar fundos. A partir daí, aqueles que já fazem parte daquela legislação que pode se aposentar, vão poder se aposentar. Realmente, a partir de janeiro de 2018,
muitos servidores, eu acredito que quase 1/3 do nosso quadro de servidores efetivos poderão se aposentar. Poderão, cara, terão o direito. É claro que aquele servidor que continuar a trabalhar vai, no futuro, ter uma aposentadoria maior. Mas eu acredito que muitos desses servidores irão se aposentar em janeiro de 2018. Inclusive, isso é até um problema para a atual administração. Eles já vão ter que se preparar para isso, fazendo concurso. É isso que você muito bem colocou aqui. A diretoria do sindicato é contra, Valdir, o processo de terceirização, porque o processo de terceirização enfraquece o futuro da Guarujá Previdência. E como eu falei aqui, a Guarujá Previdência é o futuro dos servidores efetivos. Deixam de entrar novos contribuintes. Deixa de entrar novos contribuintes. Então, o sindicato vai fazer pressão na atual administração para que esses que irão se aposentar sejam substituídos por cargos efetivos, com concurso, na área da educação, na área da saúde, na área administrativa, na área operacional. Isso é uma pressão que o sindicato vai fazer. Agora, deixar claro que o sindicato não administra a cidade, mas o sindicato vai acompanhar com muita atenção qual vai ser o caminho que a atual administração tomará para substituir essa mão de obra que, a partir de janeiro de 2018, irão gozar a sua aposentadoria. Você falou que já tem uma assembleia já marcada para fevereiro? Já, né? nós vamos marcar agora até o meio de fevereiro, que o mês de janeiro é o mês de férias, mas por quê? Porque a nossa data limite para essas discussões é abril, é 1º de abril. Então, em fevereiro, nós vamos marcar essa assembleia. Nós aproveitamos aqui a sua grande audiência, Valdir, para os funcionários da prefeitura, e acompanhe, se eu não me engano, vai ser entre o dia 10 e o dia 15 de fevereiro, mas mais especificamente, acho que é dia 15 de fevereiro. Nós vamos marcar uma assembleia aqui no sindicato para tirar o rol de reivindicações. Só que deixar claro que hoje, como é um regime estatutário, o que nós vamos discutir, principalmente, é o índice de aumento do servidor. As outras questões já estão tudo inseridas na Lei 135. É só fazer com que a Lei 135 seja cumprida. Não precisa mais daquela pauta ali. Não precisa mais daquelas pautas das questões sociais, que é a questão de benefícios dos servidores públicos, de questão de promoções. E isso eu quero deixar bem claro que a administração já até publicou um novo calendário para ser publicado o resultado final de todos os servidores que têm direito a promoções. Isso a gente recebeu com muito carinho, já vê que é um avanço nesse processo, porque desde de 2012, as promoções acadêmicas, as promoções horizontais, as promoções por méritos, muito delas não foram colocadas em prática. Então, nós acreditamos que, se essa administração começar a colocar isso em prática, já é um avanço, porque aquele servidor que entrou numa função de nível médio, mas ele teve uma formação superior, conseguiu fazer um curso superior, ele passará a ter um benefício pecuniar maior. É uma forma de estimular o servidor a se qualificar cada vez mais. Sem sombra de dúvida. A lei tem esse objetivo, porque até então isso só estava ocorrendo na educação, mas nós queremos que ocorra em todas as outras áreas. Mesmo com a crise, mesmo com tudo, dá para o sindicato, logicamente, tem em mente mais ou menos uma perspectiva daquilo que vai poder pelo menos reivindicar, né? Tem alguma situação assim para reposição específica de algum setor, ou a reivindicação basicamente será de um percentual mínimo para todos? Olha, Valdir, a atual administração deixou de cumprir o pagamento. Anterior? A última administração. Anterior. Que findou dia 31 de dezembro último. Ela deixou de nos remunerar 8 parcelas de 1,9%. Tá? Então, já tem essa dívida com o servidor. O que foi isso? Porque na discussão que nós tivemos no ano retrasado, que era em relação à incorporação do abono, houve uma discussão muito grande se aqueles R$200 seriam incorporados ou se não seriam incorporados. Aí hoje, como nós temos uma particularidade no município do Guarujá, que nós temos o Sindiserv e o Ciproem. Do Ciproem dos professores. Dos professores. O Ciproem, porque a administração veio com uma proposta de retirar os R$200 de abono
incorporar 1,9%. O Ciproem concordou com esse índice. Na Assembleia do Sindserv, nós fizemos 3 assembleias, o Sindserv não concordou. Então tem uma legislação municipal que diz o seguinte, os dois têm que concordar para que seja aprovado no Legislativo Municipal. Então ficou toda essa discussão. Só que, no ano passado, chegou-se a um consenso. Tá? A partir de abril de 2016, esse 1,9% passou a ser pago. Só que a administração ficou devendo 8 meses desse 1,9%. Eram 12? Eram 12 parcelas. Tá? A partir de agosto, mas a partir de agosto eles começaram a pagar. Só que ficou 8 parcelas. E a administração nos garantiu que até dezembro de 2016 ela pagaria esse retroativo. Não pagou. Então é claro que... Já entra o ano com esse passivo. Já entra o ano com esse passivo, com essa discussão. E como eu já falei no início, a questão da perda de 6% do GDI. Isso para todos os servidores. Aí tem também a perda do GAP, que era o benefício para os médicos, que também foi... E além disso, tem a questão inflacionária e o aumento real. Eu confesso para você que vai ser uma discussão para a atual administração bastante complicada. O sindicato vai fazer o seu papel. Que é defender defender o interesse do servidor e resgatar aquela perda financeira. Entendi. Agora, nós acreditamos que essa administração tem a sensibilidade de entender e resolver esse problema. Mesmo começando o trabalho, logicamente, na visão do sindicato, a administração que entra, a vida continua, né? Quer dizer, a perda está lá, né? Está contabilizada. É exatamente isso. É como se, vamos dizer, não tivesse mudado nada. Agora, eu devo deixar bem claro que todos os candidatos a prefeito sabiam dessa situação. Entendi. Até porque, como por isso que a gente conversou antes da Assembleia, do debate que o sindicato organizou aqui, e das sabatinas que foi feito na associação comercial, e o sindicato participou, e a pergunta do sindicato era referente a isso. Como é que vai ser feito a recuperação dessas perdas do servidor gerado pela ação direta de inconstitucionalidade, que foi uma questão política partidária, como você muito bem colocou, que desagou nos servidores públicos municipais. O autor da ADIM, o vereador Valdomiro Batista Santana, né? Isso. E alega que, na verdade, a ADIM, a ação dele era para exigir que todo diretor de escola fosse concursado e não escolhido eventualmente. Só que, queira ou não queira, a ADIM dele despertou. A curiosidade, o interesse e a caneta do Ministério Público. O Poder Judiciário, quando foi ler a Lei 135, ele não se atentou só a essa questão. Exato. Se atentou a outros problemas. E gerou uma outra questão, Valdir, se você me permitir, por favor, que a ADIM também questionou a questão da licença-prêmio. Ou seja, o servidor que tem 5 anos, ele tem direito a 45 dias de gozo de férias e 45 dias de pecúlio. Que é em dinheiro. Isso, que é em dinheiro. Só que para o servidor ter direito a isso, na Lei 135 dizia que você não pode ter mais do que 180 dias de licença médica. O Judiciário achou esses 180 dias muito tempo. Então, tinha que regulamentar esse processo. Tá? O que o sindicato propôs? O sindicato mandou um ofício para a antiga administração, diminuindo de 180 para 120 dias. Sugerindo essa... Isso, porque o Ministério Público exigia que regulamentasse, porque desde agosto do ano passado, todas as licenças-prêmios estavam congeladas até ser regulamentado isso. O que a antiga administração fez? No final da gestão, mandou um projeto para o Legislativo Municipal e foi aprovado que são 60 dias somente de licença médica. E o que aconteceu? A sugestão do Executivo foi essa? Exatamente isso. 60. Não escutou o sindicato, que o sindicato propôs 120 dias. A antiga administração mandou um projeto para a Câmara que foi aprovado em 60 dias, que era no máximo 60 dias de licença médica. O que aconteceu? Todas aquelas licenças que estavam paradas, eles passaram então a ser analisadas com base nessa nova regulamentação. O que aconteceu? Vários servidores perderam o direito. E isso ainda não está muito esclarecido, porque tem vários servidores que não se atentaram a isso
e tem vários servidores que são da educação, e a educação está de férias. Quando esses professores retornarem e quando perceberem que aquela licença-prêmio deles foi indeferida, porque foi regulamentada uma lei em dezembro e a ex-administração começou a concluir aquele processo com base nessa... E o sindicato já questionou isso, inclusive nessa semana nós temos uma reunião com a Secretaria de Administração exatamente para discutir essa questão. Vamos dizer, 180 é muito. É muito. Mas 60 mas 60 é pouco. Entendi. E outra coisa, até 160, Valdir, mas desde que seja a partir de dezembro de 2016. Mas o que a ex-administração fez? Não, todos aqueles processos que estavam parados, eles passaram a contar. E a lei não pode retroagir a sua data. Entendeu? Então, a gente vai discutir essa questão. O que eu quero dizer para você, se você me permitir aí, é que realmente, nesse começo de ano de 2017, nós vamos ter bastante coisa, bastante questionamentos e nós contamos com a sensibilidade da atual administração para, dentro do que for possível, atender às reivindicações do sindicato. Tá certo. Bom, o sindicato também tem outras demandas aí, né, com relação a... Não cuida só de salário, não cuida só de interesse, né? Queria que você falasse um pouco das atividades que o sindicato também oferece para o servidor público também, e esse envolvimento todo aí com a comunidade, esses serviços todos que acabam prestando na comunidade. Só que eu queria te pedir para fazer isso na volta do intervalinho comercial. A gente já volta já, o programa Assunto Cidade é rapidinho o intervalo, já voltamos. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá, o professor Zoel Garcia Siqueira. No primeiro bloco, eu conversei com o Zoel sobre todas essas questões pendentes aí do funcionalismo, com algumas demandas que serão levadas ao novo governo, à nova administração. Logicamente que o sindicato tem consciência, pelas palavras do Zoel, de toda a crise financeira, de todos os problemas aí que o município, o estado, o país e o mundo atravessam. Só que o servidor tem demandas que foram represadas aí na administração anterior. O Joel deu até um exemplo aqui de um acordo que foi firmado para que fosse incorporado um abono lá do passado, 8 parcelas de 1,9 no salário de cada um, por exemplo, não foram pagas, já entra agora na conta na negociação com o novo governo. 6% do GDI que foram derrubados por uma ação direta de inconstitucionalidade, que de alguma forma era uma coisa já incorporada há 10 anos, né, pelo servidor, já era recebida há 10 anos, logicamente o servidor vai querer reivindicar isso de volta, fora o GAP, que é a gratificação por assiduidade e pontualidade paga aos médicos, uma maneira que a administração, a cidade encontrou para atrair médicos, e os índices inflacionários.
todos esses itens aí serão levados em negociação a partir de uma assembleia que o sindicato realiza aí, ou dia 10 ou 15 de fevereiro, aqui na sede do sindicato, geralmente à noite, né, Zé? Isso. Aí a gente entra numa questão assim, bastante interessante para discutir. A gente até conversou aqui um pouco no intervalo. O governo federal baixou aí alguns chamam até de uma segunda lei de responsabilidade fiscal. Sim, exatamente. Que é essa PEC. a PEC, que é essa redução drástica aí durante alguns anos, impondo uma redução drástica durante alguns anos, nos gastos públicos. E isso afeta diretamente o funcionalismo. Né? Como que o sindicato vem encarando isso? Com muita preocupação, Valdir. Verdadeiramente com muita preocupação. Por quê? Porque parece que o grande culpado de toda a crise nacional e até internacional é o servidor público. O servidor público é o causador da crise. Quando na verdade é o chefe dele. Exatamente isso. Como na verdade são responsáveis pela administração, que são os verdadeiros culpados. E a gente tem uma tensão muito grande porque isso é em nível internacional. Né? É toda uma visão neoliberal de que a área pública não consegue resolver nada e que nós temos que privatizar tudo. Nós temos algumas áreas que têm que se privatizar e outras áreas são extremamente necessárias e importantes. E eu costumo dizer, Valdir, principalmente num país tão desigual quanto o nosso. É completamente incorreto você comparar o Brasil com os Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos é tudo privatizado. Opa, legal, lá não existe a desigualdade social que existe aqui no nosso país. E você só resolve desigualdade social com ações públicas, porque a iniciativa privada não tem preocupação de distribuir renda. É lucro. Exatamente isso, a iniciativa privada quer lucro. E como nós vivemos numa sociedade bastante individualista, a gente não tem essa preocupação com o outro e acha que não, nós vamos privatizar, nós vamos melhorar a situação de uma minoria, não da maioria. Então isso eu vejo com muita preocupação, sim. Essa PEC 55 que já foi aprovada, já vai estar sendo colocada em prática. Tudo bem que isso é em nível federal, mas isso vai sofrer consequências em nível estadual e em nível municipal. Para você ter uma ideia, o aumento do salário mínimo agora foi abaixo do índice inflacionário do ano passado. Ou seja, foi o menor aumento do salário mínimo nos últimos 12 anos. E isso já é uma consequência dessa PEC 55. Tá? E o que vai acontecer? Vai diminuir cada vez mais o poder aquisitivo daquele que ganha o salário mínimo. Isso em nível federal. Em nível municipal e em nível estadual, também nós temos uma preocupação muito grande. Tanto é que agora, nesse momento, a presidente do sindicato, a Márcia Ruth, está em uma reunião com o presidente dos sindicatos aqui da nossa região. Está presente aqui o sindicato de Bertioga, o sindicato de Praia Grande, o sindicato de Peruíbe. Servidores. O sindicato dos servidores, porque nós vamos organizar grupos para acompanhar as consequências diretas desse processo e nós vamos informar a população de que o maior, aonde vai estar desaguando as maiores problemáticas são na área do servidor público. E nós não queremos isso. Nós queremos cada vez mais que a sociedade entenda que o servidor público é necessário para o melhor atendimento, para a escola do seu filho de qualidade, porque o pessoal discute a área pública, questiona a área pública, mas quer médico atendendo, quer uma escola de qualidade, quer segurança de qualidade. Como é que nós vamos ter uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade, desvalorizando o servidor público? Transformando o servidor no vilão da Exatamente, transformando o servidor público no causador de toda essa crise. Não é o causador dessa crise. O causador dessa crise é toda uma conjuntura econômica internacional que tem que ser analisada pelos profissionais da área. É claro que a gente precisa, em outro momento, até fazer outra discussão, mas o que eu quero deixar bem claro, Valdir, para você, munícipe, principalmente para você, servidor, o sindicato está muito atento às ações do governo federal em relação à perseguição, até ideológica, do servidor público municipal. No servidor público municipal, estadual e também o federal. Você é sociólogo, logicamente, você acompanha, tem um olhar privilegiado aí sobre a cena nacional, mundial e local, que a formação acadêmica lhe permite, né?
toda essa crise, essa celeuma em torno das denúncias de corrupção do governo anterior, acabaram ensejando um sentimento geral da nação de que deveria haver mudanças que foram perpetradas ali por quem estava na fila do poder, no caso o PMDB, o vice-presidente da República, e as medidas adotadas para atender os supostos reclamos da população são justamente arroxo. Quer dizer, não era isso que a população pedia. Então, sem sombra de dúvida, mas se você, num raro momento de ociosidade sua, Valdir, se você pegar lá os arquivos do seu programa, você vai ver que eu já tive o prazer de participar do seu programa e discutia que exatamente era isso que ia ocorrer. Quando eu citei aqui o aumento do salário mínimo abaixo do índice da inflação, foi feito pela primeira vez nos últimos 12 anos, eu sempre questionei isso. Quer dizer, essas mudanças que serão feitas por esse grupo que está aí, serão mudanças que vão gerar um arroxo para os menos favorecidos. Eu sempre falei isso. Por que eu falava isso? Perdão, Valdir. Por que eu falei isso? Porque, como eu já disse aqui no início, a área pública ela é necessária para os menos favorecidos. Porque quem tem dinheiro tem plano de saúde, quem tem dinheiro tem o seu filho na escola privada e quem tem dinheiro tem a sua segurança privada. Agora, a maior parte da população é que precisa da área pública. Só que eles foram, na minha humilde opinião, até como profissional da área de ciências sociais, ideologicamente, eles foram manipulados por um grupo que tinha realmente o interesse de fazer isso, de enxugar a máquina pública e privatizar. E parece que para diferenciar, o povo queria mudança, o povo queria fim da corrupção, fim da roubalheira na Petrobras, esse tipo de coisa, mas para diferenciar dos governos petistas, né, vamos dizer assim, a tática, a prática está sendo parece que desprestigiar as pessoas, né? Aquele modo aquela prática do PT de ajudar, parece aquilo que está sendo condenado, né? Quando, na verdade, o motivo da crise não é esse, né? Claro que não. Parece que todos aqueles benefícios sociais que foram implantados são os vilões. São os vilões. Agora, eu fico muito feliz porque o atual governo até melhorou o Bolsa Família. Apesar de, nas manifestações, criticarem o Bolsa Família, agora ele até melhorou. Eu peço para vocês, munícipes, acompanhar o que foi implantado, que houve até uma melhora, houve uma ampliação. E sem sombra de dúvida, num país desigual como o nosso, nós só vamos melhorar com base em políticas públicas, não vão ser políticas de empresa privada. Empresa privada não se preocupa com a desigualdade social, não se preocupa com a violência. Está aí, Valdir, se você me permitir, aquele presídio lá em Manaus, quem administrava não era o governo do Estado, era uma empresa privada. Era iniciativa privada. Vamos terceirizar. Não é isso. O problema não é terceirizar. Os presos tinham até um barzinho lá dentro. Isso, o problema não é terceirizar. O problema é combater em nível nacional a desigualdade social. Gente, nós somos um dos países mais desigual do mundo. Eu sei que isso é teoria, eu sei que, Valdir, se você me permitir, quando eu falo com meus alunos, quando eu falo com... mas isso é teoria, isso é teoria. Só que nós temos que entender isso para que a gente possa melhorar o nosso futuro. Inclusive, eu até escrevi essa semana sobre aquela frase do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, em 1982... Darcy Ribeiro, um antropólogo, um professor que criou a Universidade de Brasília. Em 1982, ele numa conferência ele falou: se vocês não construírem escolas, no futuro vocês vão estar construindo presídios. Isso em 1982. E aí ele ajudou o Brizola a construir exatamente isso, os CIEPs, né? E nós não construímos escolas. Exatamente. E hoje nós estamos com problema nos presídios. Então, sempre agradável essa visão do Joel. Voltando ao sindicato, né, para a gente não perder o foco aqui da entrevista, o que o sindicato oferece assim, para a comunidade, assim como um todo, Joel, além de toda a atividade aí que é oferecida para o servidor? Esse ano, Valdir, até para demonstrar, para mostrar a nossa transparência, nós até vamos divulgar mais essas nossas ações. Tá? Nós, além de oferecermos aqui o departamento jurídico para todos os nossos associados, nós temos também médicos na área de pediatria,
na área de ginecologia, na área de clínica geral. Nós temos aqui masoterapeuta, nós temos massagista, nós temos fisioterapeuta, nós temos odontólogos que trabalham aqui de segunda a sexta exatamente para melhorar as condições dos nossos associados, não só dos nossos associados, mas também dos seus dependentes. Certo. E além disso, nós temos aqui do lado, nós temos o nosso salão de festa, que é um compromisso nosso, Valdir. Eu quero deixar aqui bem claro para você, associado, que é um compromisso nosso melhorar esse nosso salão de festa. Mas para isso, nós desativamos a academia que nós tínhamos na nossa primeira sede. Era uma academia que era frequentada na época por somente 10 associados do sindicato. Lá na Tambaú. Isso, lá na Tambaú, que não eram 10 associados, eram, se eu não me engano, 6 associados e 4 dependentes de associados. O restante era tudo ali da comunidade. Só que nós entendemos que aquilo ali não estava trazendo benefícios para o sócio, para o associado. Então o que nós fizemos? Nós desativamos aquela academia, nós vamos, numa assembleia, propor a venda daquele nosso terreno, daquele nosso prédio, e investir todo o resultado daquela venda na recuperação desse salão. Porque, Valdir, se você um dia precisar do salão e ligar, eu vou ligar lá para o meu amigo Joel para ver se eu consigo alugar. Não consegue alugar. Por quê? Porque a procura é muito grande. Se nós agora nós estamos em 2017, nós já estamos com toda a agenda fechada até julho de 2017. Nem sendo amigo do Joel. Nem você que é meu amigo consegue. Consegue, porque a procura é muito grande. Só que nós entendemos hoje que nós não estamos oferecendo a altura dos nossos associados. Certo. Mas para a gente investir, para a gente melhorar aqui, nós temos que buscar uma ajuda financeira. E a nossa ajuda financeira vai ser na venda daquele imóvel. Que abrigou os primeiros anos do sindicato. É exatamente isso. E também nós temos que mostrar, e você viveu isso, Valdir, o crescimento até físico do sindicato. Certo. Entendeu? Porque hoje nós temos aí 3.500 associados. Né? Quando era lá na Tambaú, era 150, 200 associados. Agora, claro, nós viemos aqui para Manuel Hipólito do Rego e nós crescemos não só em termos de número de associados, mas nós crescemos também fisicamente. Nós temos um prédio aqui de 4 andares, sendo diretor da federação, nós já fizemos visita a vários sindicatos do interior e são pouquíssimos sindicatos que têm a estrutura física que o sindicato do Guarujá tem. Por isso, Valdir, que tem muita gente aí que hoje, o sindicato do Guarujá, mas não sabem que as pessoas, teve muitas pessoas que hoje não participam mais do sindicato, mas eu pessoalmente reconheço que massaram barro aqui, sujaram o seu pé, para hoje o sindicato estar com essa estrutura física. Muito bom. Joel, o programa Assunto Cidade está terminando, mas antes de terminar, deixar um espaço para você dar uma última mensagem aí para o servidor e conte com a nossa colaboração, tanto no programa quanto no jornal Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá, para a divulgação dessas atividades aí ao longo do ano. Valdir, mais uma vez, eu agradeço a sua visita e aproveitar aí a sua audiência. Eu entendo, Valdir, que a imprensa tem um papel importantíssimo no fortalecimento da democracia, na questão da transparência, e você sabe que eu sempre contei com você, inclusive em alguns programas você gentilmente fala assim, Zóia, eu agradeço o seu convite, mas teve um que eu liguei para você, Valdir, eu preciso ir lá com você para divulgar as coisas, porque eu acredito na independência da imprensa e no papel que a imprensa tem. E aproveitando essa grande audiência que o seu programa tem, principalmente para os servidores públicos, eu peço para você, servidor, para você, servidora, compareça ao sindicato, compareça às nossas assembleias, nos ajude, nos fortaleça, para que a gente possa, com o apoio de vocês, fazer com que as nossas reivindicações sejam aceitas pela atual administração. Porque eu também acredito e tenho uma esperança, que a atual administração venha com força, com dedicação, para melhorar não só a vida de todos os munícipes do Guarujá, mas para melhorar também a vida de todos os associados do sindicato. Obrigado, Joel, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com outro assunto de cidade. Até logo a todos.